Pessoal, vamos começar o nosso encontro virtual de hoje? Então se prepare aí, pegue seu lápis, sua borracha, seu caderno, que nós vamos hoje revisar. Revisar o quê? Revisar o gênero textual, cordel, e vamos também revisar as terminações ão e ão, quando devemos utilizar, tá certo? Logo de início, vamos introduzir aqui com um textozinho o Casamento do Medroso, um texto que a gente até já conhece e já vimos aqui. Preste bem atenção. O Casamento do Medroso. Lá na Serra dos Guaraíbas, morava um rapaz famoso, honesto e trabalhador. De dia era corajoso, mas quando a noite caía, ele era muito medroso. Chamava-se Carolino. Não era muito bonito, olhos ruídos e banguelos. O nariz feito um pirulito, os braços finos e tortos e as pernas como um cambito. Tinha o pescoço comprido, o estômago era pulado, bunda xoxa, pés zambetas, andava todo empinado. E para completar, tinha o espinhaço quebrado. No pé da serra morava um velho chamado João. Tinha uma filha moça de sua estimação. E o nome dela era Gonçala da Conceição. Um dia, numa novena, Carolino viu Gonçala, falou casamento a ela, e ela quase não fala. Teve tanta alegria que pulou no meio da sala. Disse ela para Carolino: "É certo que estás dizendo?" Ele disse: "É, meu amor. De amor estou morrendo. Se você não me quiser, eu vou para casa correndo." Ela disse: "Fica aqui, eu quero casar contigo. Você sendo meu amor, para os outros eu nem ligo. E lhe dou 5 garrotes para você casar comigo." E ficaram logo noivos. Na manhã do outro dia, Carolino, muito alegre, cantava e se divertia. E para a casa da noiva, toda a tarde ele ia. Mas um dia, namorando, Carolino se entreteu, olhando para a noiva. De repente, escureceu. Ele, com medo de ir, de demorar, se arrependeu. E quando resolveu sair, era grande a escuridão. Ele olhou no terreiro, tinha palhas de feijão. Ele levantou as palhas e se deitou lá no chão. Mas os meninos da casa saíram para brincar. Tocaram fogo na palha e, vendo o fogo levantar, Carolino aí correu, com medo de se queimar. E quando ele correu, no meio da escuridão, os meninos correram atrás, dizendo: "Pega o ladrão." Os cachorros pega não pega e Carolino em aflição. Na frente tinha um barreiro com um lodo esverdeado. Carolino caiu dentro. Quase morria afogado. Depois que andou muito, foi sair do outro lado. Os meninos descobriram ser o noivo da Gonçala. Trouxeram ele molhado, tremendo e faltando a fala. Mudaram a roupa nele. Ele sentou-se na sala. Com 3 semanas casou-se. E de noite não andou mais. Tinha medo de almas, de lobisomens e chacais. Com medo da própria sombra, andava olhando para trás. Gostaram do texto? Isso, ele é um cordel. Esse cordel ele foi publicado em um folheto e foi escrito por Borges. Isso mesmo. Um cordelista muito conhecido no Brasil. Ele era de Pernambuco e ele já fez até ilustração de capas de cordéis e livros, muito conhecido, tá certo? Esse cordel aí falou sobre o que mesmo? O casamento de quem? Do medroso, isso mesmo. E ele era tão medroso assim mesmo, era? Ele tinha medo de quê? De alma penada. Mas ele casou, mesmo com tantos medos assim? Casou, não foi? No cordel aparecem alguns termos. Quem sabe me dizer o que é cambito? É uma pecinha bem fininha de madeira, né? Que é usado para tocar tambores, não é isso? Isso, mas também tem uma outra explicação. Cambito
também é uma peça feita de madeiras que é usada no lombo dos animais. Isso, o lombo é a parte das costas dos animais. Esses animais, esse material é utilizado para animais de carga, para que os animais carreguem as coisas. Então, aquele material de madeira que fica aqui, ó, no lombo dos animais, recebe o nome também de cambito, tá certo? E agora, espinhaço. O que quer dizer espinhaço? Coluna, muito bem. E xoxa. Isso, xoxa é algo murcho. Zambeta. Torto, muito bem. Zambeta é quando é torto. A gente utiliza esse termo para as pernas, né? E tem perna zambeta, quer dizer que as pernas são tortas. Quem sabe me dizer agora o que é um garrote? São bezerros, muito bem. E novena? A gente tem muita aqui em Itabaianinha. Isso, uma novena são uma série de 9 noites, não é isso? 9 dias de rezas. A gente chama de novenas. E anadou, olha lá, diz ele, anadou até sair do outro lado. Quer dizer isso? Nadou, muito bem, quer dizer que ele nadou. E agora, o que quer dizer chacais? Lembra que no cordel fala sobre chacais? Os chacais é uma espécie de cão, de cachorro. Tá certo? E ó, iodo, o que é iodo? Aliás, o que é lodo? Isso mesmo, o lodo é uma mistura de barro com outras matérias orgânicas que vão entrando em decomposição, se acumulam em algum local, transformando esse local em úmido e escorregadio. Certo? Agora, ó, o cordel, ele é um conto ou ele é um poema? Um poema, muito bem. Ele é um poema. E quais são as características desse poema de cordel? Vai apresentar os mesmos elementos que os outros poemas, não é isso? Mas a sua ilustração, ela é feita em xilogravura, que é uma técnica onde o desenho é talhado numa madeira e aplicado sobre o papel. E também, quando a gente vai ler esse poema, o cordel, a gente tem uma entonação diferente. Ele é mais cantado do que os outros poemas, tá certo? Além de que tem uma característica também dos cordéis, é que eles vão sempre nos trazer, nos remeter a algo popular, como aqui que essa história de um casamento, não é isso? O casamento do medroso com uma outra menina, não é isso? Uma pessoa que ele conhece. Então, o cordel é um gênero próprio para ser declamado, assim como outros poemas, não é isso? O cordel é um gênero a ser declamado, porém na sua declamação é dada uma tonalidade mais cantada do que os outros poemas. Ele traz conotações mais populares, histórias mais do cotidiano, da vida diária das outras pessoas, tá certo? Como no cordel que a gente leu na aula anterior. Estão lembrados? Nós estamos revisando aqui o gênero. Ele nos apresentava o quê? Ditados populares. Então, ele vinha, esse cordel, esse poema, vinha trazer pra gente também coisas do cotidiano, que eram os ditados populares. Agora vamos ver aqui uma palavrinha que aparece lá no nosso texto. Medroso. Vamos ver a composição da palavrinha medroso? Então vamos lá. Quantas letrinhas ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letrinhas tem a palavrinha medroso. Mas essas letras, quais são as consoantes? M,
D, R e S. Quais são as vogais? E e O. A vogal O aparece 2 vezes. Quantas sílabas tem a palavrinha medroso? Vamos ver? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Medroso. Letra D, letra R, depois da consoante D, tem um som fraco. Por isso, a nossa língua treme quando a gente está pronunciando aqui a silabazinha. Dro, dro, dro. Se R aqui, se apresenta com som fraco. Qual é a primeira letrinha da palavra medroso? M. Muito bem. Que palavrinhas eu posso construir a partir dessa M? Medo. Se eu tirar o O, tirar o E, posso fazer outra. Modo. Troquei uma letrinha, era medo. Tirei o E, coloquei o O. Minha palavrinha ficou modo. Então, se eu mudo uma letrinha da minha palavra ou eu troco as letras de lugar, eu tenho uma palavrinha com um novo sentido. Por isso, quando a gente vai escrever as palavras, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque uma letrinha trocada, um acentozinho trocado, uma falta de um acento, pode dar um novo sentido à nossa palavrinha, certo? Agora, vamos revisar aqui o uso das terminações. E a terminação ão. Quando eu uso uma e quando eu uso a outra? Muito bem. Eu uso para quê? Verbos no passado. Verbos no passado. Eu uso o quê? Se o verbo tiver no futuro. A terminação ela aparece nas formas verbais que estão no passado. A terminação aparece nas formas verbais que estão no futuro. E an. Agora, vamos exemplificar? Então, vamos lá. Exemplo. A palavrinha comeram. A palavrinha comeram. Olha lá. Ela terminou com an. Por quê? Porque ela está no passado. Comeram. As crianças comeram. Quer dizer que elas já comeram. Elas não estão comendo agora. Elas não irão comer ainda. Elas já comeram. Passado. E agora futuro. As crianças comerão. Deixa de ser e passa a ser ão. Exemplo de uma outra palavrinha aqui. Sentirão. 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 Por que usou ão? Porque a palavrinha está no futuro. É algo que ainda vai acontecer. As crianças sentirão. Se fosse presente, as crianças sentiram. Comeram. Comerão. Temos que tomar muito cuidado para não confundir. Lembrando que as duas terminações dão a palavrinha o som anasalado. Comerão, comerão, comerão e comerão. Se eu bloqueio, como é que eu percebo que ela é anasalada? Eu bloqueei a passagem do ar pelo meu nariz e deixei só pela boca. Então, minha voz ficou fanha.
Isso ocorreu por quê? Porque o som aqui é anasalado, ele sai tanto pela boca quanto pelo nariz. Se eu bloqueio a passagem, eu vou ficar com a voz fonha, certo? Então, lembre-se sempre, eu uso para verbos no passado, eu uso para verbos no futuro. E lembre também que aqui é uma regra, mas toda regra ela tem suas exceções, tem sua exceção. Exemplo, as formas verbais sonham, ganham, falam, dão, são, vão, são exceções do uso dessa regrinha do para passado e para futuro, tá certo? Esse foi o nosso encontro virtual de hoje. Nós vamos ficar por aqui, mas eu quero que você vá lá na página 51 do seu livro e revise lá o textozinho sobre cordel e que depois você vá lá na página 24 do seu livro e revise um outro texto que tem lá também, fazendo sempre a leitura concentrada desses textos, tá certo? Encontro virtual de hoje ficando por aqui, mas eu espero vocês nos próximos. Beijos virtuais e até breve.